E aí, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu, aperta aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. Do ladinho vai aparecer um sininho. Você aperta esse botãozinho do sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. Hoje eu tô aqui e nós vamos juntos entrar num tema muito importante com um convidado muito especial que traz pra gente aqui recursos, que traz pra gente ideias, que traz pra gente inovação, tecnologia, tudo voltado para a igreja. Olha que coisa bacana. Então, é para pastores, é para líderes, é voltado também para você que frequenta uma igreja e você tem ali alguma função específica dentro da igreja. Você vai entender de uma forma completa tudo aquilo que compõe a estrutura dessa igreja para que essa igreja ela possa ser uma igreja mais vibrante, uma igreja mais produtiva, que consiga alcançar resultados melhores com a sua membresia, atender melhor as pessoas que chegam na igreja. Enfim, tem muita coisa boa e é um tema muito importante porque a capacitação de pastores, de líderes, de igrejas, de voluntários é um tema essencial para o momento que a gente tem vivido. E eu quero que você fique por aqui e você vai ver que isso aqui é um papo mais do que espiritual, é um papo de muita inteligência e de muita sabedoria. E eu tô aqui com o nosso convidado de hoje, Lucas Bezalel. Seja bem-vindo, irmão. Prazer, muito obrigado. Direto de Goiânia. De Goiânia. Ei, Goiânia! Muito bom, canto bem, né? Ainda mais depois de uma imersão, tô sem voz. Irmãos, amigos, aqui tem o chat onde você pode escrever, participar, trocar ideia com a gente. Você aqui é muito importante e muito bem-vindo, sua opinião, o que você acha. Então, você pode compartilhar. Eu e o Lucas, a gente vai estar aqui trocando muitas ideias. E no final, você vai ter uma grande oportunidade. Eu convido você a ficar até o final desse podcast e compartilhar para mais e mais pessoas. Lembra de deixar o seu like e aqui nos comentários tem um cifrãozinho. Esse cifrãozinho, quando você aperta, você apoia o nosso trabalho. Então, deixa aí um apoio também ao nosso trabalho aqui do Espiritualmente Podcast, fechou? Bom, deixa eu apresentar ele então para vocês. Arquiteto de ideias, especialista em brand e inovação. Lucas multiplica resultados em igreja através de consultorias, treinamentos de liderança e voluntários. Bezalel já atendeu grandes marcas como Apple, Banco do Brasil, Google Ásia, Meta, by Facebook, Menzoin, entre outras. É pai da Ana Laura, de 2 anos, casado com a Karen, pastor de líderes, consultor de igrejas, empresas e autor de 5 livros. Inclusive, eu tô com alguns livros dele aqui que eu vou mostrar para vocês e depois vocês vão ter o link aí para vocês poderem também adquirir. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Quem é o Lucas? Da onde vem o Lucas? Eu sei que o Lucas vem de Goiânia, mas eu quero saber o seguinte, esse cara voltado com toda essa expertise, com toda essa experiência para cuidar da igreja. Você tem aqui, inclusive, nomes grandiosos. Aqui a gente tem Apple, a gente tem Facebook, Banco do Brasil, né? Google. Quer dizer, são nomes eu não sei como é que as pessoas elas se comunicam, né, com essa visão, né? Mas, em tese, nomes seculares, né? O mercado tradicional. E aí, daqui a pouco, a gente vê o Lucas nas igrejas, com consultorias, com treinamentos, atendendo aos pastores. Como é que foi esse processo de você se tornar esse cara quem você se tornou e começar a atender as igrejas hoje com essa energia, com essa dedicação, com esse empenho que hoje você tem se dedicado? Se apresenta pra gente. Muito legal. Primeiramente, obrigado, Douglas, pelo convite. É um prazer estar aqui no Espiritualmente Podcast. Eu sou filho de pastores, neto de pastores. Então, os meus avós foram pastores da Assembleia de Deus durante muitos anos. O meu avô faleceu na pandemia. Meu vodrasto, na verdade, que é padrasto da minha mãe. Mas o meu avô biológico ainda está vivo. E ele caminhou com Davi Miranda Manuel de Mello na década de 80 em cruzadas evangelísticas. Ele foi um homem muito usado em curas e milagres no Brasil. E quando ele começou a viajar como um grande evangelista e missionário, acredito que o poder subiu para sua cabeça. Ele acabou tendo uma queda, infelizmente. Ele se arrepende até hoje disso, onde ele traiu a minha avó. E aí, nesse episódio, minha mãe cresce num contexto caótico e ela sai de casa.
veio de um lar cristão, conhece meu pai numa rua em São Paulo chamada Rua dos Loucos, que era onde se reuniam os dark, os góticos e os roqueiros. E meu pai era um roqueiro que não conheceu o pai dele e que se envolvia com drogas e tal. E eles tinham uma brincadeira que era atravessar a BR correndo para ver quem morria primeiro, com os olhos vendados. Que brincadeira interessante. E aí nessa, minha mãe começou a se relacionar com meu pai, passou talvez um ano ou menos, e minha mãe é convidada para um culto. Nesse culto ia ter comida e tal, e aí ela vai para esse culto numa casa e ela se reconcilia com Jesus ali. Ela tem um encontro digno com Jesus, e o meu pai, ele ficou com muita saudade, passou 2, 3 meses, abriu uma Bíblia católica que minha avó usava às vezes até em coisa de magia branca. E aí ele pegou essa Bíblia católica, abriu e estava escrito: "Por que deixaste minha serva no jardim sozinha?" Olha, que forte. E daí jardim é a igreja e a Miriam tá sozinha na igreja. E aí meu pai foi, só que meu pai, doidão da cabeça, não sabia que era 3 horas da manhã. Que igreja que ia estar aberta 3 horas da manhã. Tava tendo vigília. Numa igreja Brasil para Cristo em Taboão da Serra, São Paulo. E ele chega nessa igreja e ele tira as drogas do bolso, vai pra frente, aceita Jesus e nunca mais coloca a droga na sua boca. Nunca mais injeta, ele injetava na veia, teve overdoses e tal. E aí, passado algum tempo, eles se tornaram intensos. Aquela paixão do primeiro amor, vai no monte, ora, busca Deus e vive uma vida de intensa espiritualidade. O meu pai pegou aquela era de ouro da década de 90, ali, o início dos anos 90, que era para contar os testemunhos do ex, né? Era o ex-bruxo, ex-isso, o ex-mago, ex-drogado e tal. E meu pai era mais um desses ex que estava contando a sua história, o seu testemunho, que era muito forte. E ele começou a despontar na pregação. Então, meu pai começou a pregar a palavra de Deus, recebeu esses dons do Senhor. Então, não era mais só o testemunho, ele estava pregando mesmo a palavra e se tornou um pregador itinerante. Passado poucos anos, a gente está falando do ano de 93, o meu pai, ele tem um sonho. E ele vê um ônibus escrito Peru. E ele achou que era Perus, que Deus estava chamando eles para ir para a cidade de Perus, mas na verdade Deus estava chamando eles para uma obra missionária. Então os meus pais foram para uma base chamada Missão Kairos. A Missão Kairos, ela durante muitos anos foi uma das missões mais respeitadas no país. Quem dava aula lá, na Era de Ouro, era Ed René, Russell Shedd, Christian Charles, os grandes nomes teólogos do Brasil davam aulas na época nesse seminário teológico. E aí, a minha mãe vinha de uma herança pentecostal fortíssima, do meu avô, até um pouco de neopentecostal, e eles recebem uma teologia praticamente reformada. Né? Lá em casa, né, inclusive na casa dos meus pais, tem livros com dedicatória especial do Russell Shedd. Tem Bíblia com carta para os meus pais, assim, carta de dedicação maior, assim, para os meus pais do Russell Shedd, que foi uma inspiração para os meus pais no seminário. E aí, nesse seminário missionário, eles foram treinados para ir para o Peru. Foram para o Peru e plantaram uma igreja na província de Huancayo, que é basicamente uma montanha atrás do Machu Picchu, onde eles, entre os indígenas, pregaram o evangelho. Meu pai viu ali e cooperou com o trabalho de missionários que eram tradutores da Bíblia para o Quechua, para os indígenas. Então, tanto que teve uma região onde eles iam, eu sei que é sobre a minha história. Acho que isso é importante até falar para você, porque quando as pessoas falam quem é o Lucas, eu não posso falar quem é o Lucas e a construção de quem eu sou hoje sem falar desse background. Uhum. Porque eu cresci nesse ambiente, né? Então, lá no Peru, tinha um dia do ano que eles entregavam, colocavam pétalas de rosas e todas as famílias se reuniam, porque era o único dia que ia acontecer o culto naquela província, nos Andes, naquela montanha, onde ia ter batismo, o piolho das crianças ia ser tirado, as crianças iam tomar banho, aquele dia ia acontecer tudo. Então eu cresci num contexto missionário. Com 2 anos de Peru, os meus pais voltaram para o Brasil, minha mãe grávida. Minha irmã mais velha estava muito doente e o sustento missionário e também a estrutura era muito debilitada no Peru para cuidar da minha irmã mais velha, que é surda de nascença. Então, eles voltaram para o país, para o Brasil, e foram pastorear uma igreja no interior de São Paulo. Então, eu cresci nesse contexto do meu pai pastoreando. Eu vi com 10, 11, 12 anos, eu cresci vendo meu pai muito leitor, um leitor ávido.
lendo muito, estudando muito e sempre fazendo seminário. Então, pouco a pouco, quando eu fui conhecendo tecnologia, eu fui cuidando dos slides, dos seminários teológicos e dos treinamentos de liderança que meu pai dava. Meu pai se formou em teologia num seminário batista, num seminário reformado. Então, a minha casa era uma união das duas coisas. Da prática dos continuistas, da espiritualidade, da cura, do milagre, das experiências, que era parte da minha mãe, do meu avô. E da parte do meu pai, essa parte mais teóloga, mais que meu pai se aprofundou na palavra e tal. Então, eu cresci nesse ambiente. Com 12 para 13 anos, eu ganhava uns trocadinhos de dinheiro, de estágio, alguma coisa assim. Eu pegava esse dinheiro e gastava tudo em livro. Eu já era um leitor, assim, muito intenso com essa idade. E aí eu comprava livro herege, tipo um livro nada a ver, assim. E aí meu pai pegava aquilo e falava, cara, isso aqui é péssimo, isso aqui não é um bom livro para você ler na idade que você tá. Talvez mais pra frente, se você quiser ler para senso crítico, mas hoje não é um bom livro. Faz o seguinte, lê a minha biblioteca. E meu pai me desafiou a terminar de ler a biblioteca dele. E aí eu assumi esse desafio, eu vou ler sua biblioteca inteira. E eu comecei a ler a biblioteca do meu pai, comecei a ler muito, e até que eu cheguei na seção de eclesiologia, que era a teologia da igreja. Aí encontrei a paixão da minha existência, a minha vida. Mas olhando para trás, os meus bastidores, na aula de artes, quando você tinha que fazer um desenho livre, eu desenhava uma igreja. Eu desenhava uma planta baixa de igreja. Então, minha vida sempre foi igreja. Em todo o meu ensino fundamental e médio, eu sempre fui chamado de mini pastor, de pastorzinho, de pastor Lucas. Então, eu sempre fiz culto na escola, fazia aquele movimento evangelístico que muita gente conhece, que é o intervalo vida, né? Eu sempre fiz intervalo vida, pregava no intervalo, fazia culto, orava pelos professores, pela diretora, fazia esse movimento. Então, cresci nesse ambiente. Cresci numa bolha crente, na verdade, né? Também, assim. E eu não tive contato com o mundo, não me desviei. A história de alguém que cresceu na Assembleia com 16, 17, o cara desvia e volta com 30, né? E eu não fui esse cara, na verdade eu mergulhei mais ainda em Jesus, na glória de Deus. E paralelo a isso, com 14 anos, eu criei um protótipo de parquímetro com um leitor de QR Code para uma cidade em Rosário. O que aconteceu? Eu vim ministrar louvor, meu pai pregava e ele me trazia para ministrar louvor. E eu vim ministrar louvor numa igreja em São Paulo e tinha um cara nesse evento. E esse cara, ele fazia ponte para grandes multinacionais no mundo todo. E ele falou, Lucas, gostei muito do seu perfil, descobri que você gosta de tecnologia, seu pai contou e tal, e eu quero te envolver num projeto. Só que eu não posso te falar o nome da empresa ainda, vou te colocar numa reunião, fica atento. E aí, durante a semana, ele falou, olha, a questão é Rosário, o problema que a gente precisa resolver são os parquímetros em Rosário, não tinha parquímetro digital na época, e a gente precisa de uma tecnologia, e eu sei que você sabe fazer código de QR Code com realidade aumentada. Eu com 14 anos. E daí ele falou, cara, preciso da sua ajuda nisso. Aí, beleza, eu falei, ok. Eu fiz o projeto e ele falou, amanhã, meio-dia, a gente vai entrar numa reunião. Só que eu não sabia que na reunião tava o prefeito da cidade de Rosário, na Argentina, o representante da Apple, da Argentina, e os caras lá na reunião. Eu apresentei o projeto e aí o projeto foi aprovado. Só que eu não recebi investimento para implementar do bolso porque, pela imaturidade, eu coloquei um preço ínfimo. Então, o negócio valia, sei lá, 1 milhão, sei lá, bilhões, e eu coloquei lá, tipo, 50 mil, assim, entendeu? Eu não tinha cabeça e eu era muito novo. Então, só que a Apple se interessou. Então, a Prefeitura de Rosário aprovou o projeto e aplicou na cidade. Até hoje, é uma tecnologia que foi subdesenvolvida por mim, no caso, do protótipo. Só que a Apple me ofereceu trabalhar com eles. Então, eu trabalhei no time de UX Design e aí a Apple convidou para ir para o Silicon Valley, para morar na Apple e tal, ganhar tudo da Apple. E aí, a minha mãe teve um sonho, e nesse sonho eu perdi a minha salvação indo pra Apple, assim, eu desviava. Caraca. E daí falou assim, Lucas, você vai parar de servir Jesus. Se você for pra Apple, você nunca mais vai servir Jesus, assim. Eu vi tua vida virando de cabeça pra baixo. Você vai viver um cara noiado e tal. Então, minha mãe via eu um cara muito bem financeiramente, só que totalmente com a vida destruída. E aí, eu criei nessa palavra. Eu acreditei nessa palavra, só que com muita revolta no coração. Com muita raiva. Porque eu pensava, cara, é a minha carreira, é Apple, né? Uhum. Não é qualquer empresa. Mas eu disse não. E aí eu perdi a oportunidade, eles não quiseram investir porque eu tinha que ir para Rosário ou eu tinha que ir para Silicon Valley. Não tinha opção ficar no Brasil, eles não tinham time remoto na época. A gente tá falando antes
Antes das eras de ouros de hoje, que tem muita empresa remota, né? Então não tinha naquela época. Aí com 15 para 16 anos eu continuei estudando. Meus pais viram esse despontar de tecnologia e me colocaram na Microcamp. Eu fui estudar Microcamp, fui estudar análise de sistemas, programação. Então, eu sou programador de formação, mas não utilizo hoje na prática, né? Programo back-end e front-end e tal. Eu conheço de análise de sistemas, de dados. E eu fiz um protótipo no ensino médio, no ensino fundamental, no 8º ano, que foi uma tela touchscreen. Eu quebrei a lente de infravermelho de uma câmera webcam e ela lia o sensor de calor, posição XY do dedo e transformava na posição XY do mouse. E eu coloquei uma película da 3M, que era a única película na época que parava projeção em vidro, e coloquei o projetor batendo no espelho e batendo no vidro. E aí criei uma mesa touchscreen. Aí meu professor ficou louco, falou, cara, você tem que patentear isso, você é um gênio. E aí a Microsoft acabava de lançar o Surface Studio, que era uma tela touchscreen grande. Enfim, isso começou a abrir oportunidades para mim, em agências de comunicação e de tecnologia em Curitiba. Então, as pessoas precisam entender isso, porque isso começou a abrir oportunidades para mim. Uhum. E foi onde eu fiz o sincretismo de tecnologia, branding e tal. O que acontece nessa fase? Com 16, 17 anos, eu conheço o Saad. E o Saad se tornou padrinho do meu casamento, se tornou um grande amigo. E ele me convidou para trabalhar no Saad Studio, que é a empresa que atende da consultoria de branding para Coca-Cola, Ogilvy, que é uma das maiores agências do mundo, Petrobras e tudo mais. E na entrevista, depois que ele me contratou, ele falou, cara, você sabe por que eu te contratei? Eu entrevistei 4 caras e, além de você... Essas 3 pessoas aqui, eles eram PhDs em design. E você não tem graduação. Sabe por que você tá aqui? Por que eu te contratei? Eu falei, cara, de verdade não. Eu te contratei porque você é curioso. Porque na entrevista que eu fiz com você, você perguntou sobre mais de 10 livros que eu tinha na minha biblioteca quando você entrou no escritório. Então eu entrei no escritório e vi uns livros em inglês sobre branding E eu sempre fui muito curioso. E eu perguntei, cara, que livro é esse? Quem é o autor? Tal, antes da entrevista começar. E ele falou, você é excessivamente curioso. Lembra que ele usou essa expressão. E isso me trouxe uma paixão. Porque eu tô pegando alguém cru para poder aprender. Uhum. Então eu prefiro te ensinar e a gente criar junto. Então, com 2 anos, nós desenvolvemos ali um trabalho muito legal. A gente ganhou um prêmio chamado IF Design Award, que é um Oscar do designer mundial. Em um case muito legal. Da Sementes Ipiranga. E de uma outra marca também chamada Refink, que é uma marca global de lâmpada sustentável. Então a gente foi desenvolvendo esse trabalho e aí o Saad chega para mim e fala assim, Lucas, você tem uma paixão pela igreja, cara. Você não nasceu para isso aqui. Você não nasceu para ser só consultor de branding aqui. Tudo que eu falo para você, você me enche o saco sobre igreja. Você fala de igreja de novo, você traz isso. Então faz o seguinte, eu vou te demitir por um propósito. E aí nunca ninguém tinha me falado isso. Quem que demite alguém por propósito? Eu vou te demitir por um propósito. Você vai ser alguém que vai criar um projeto. Eu te desafio a criar um projeto para igrejas. Você vai sair daqui e vai criar um projeto. E eu vou ser seu primeiro investidor. E aí nasceu a Escola de Tecnologia do Reino. Que era para pastores e plantadores de igreja que treinava em tecnologia e comunicação. Nessa época eu conheci a Elisa Mâncio, que é a líder de comunicação do Diante do Trono na época, que hoje é uma grande comunicadora. Eu conheci nessa época o Galosso, que é comunicador da A Igreja, em Vitória. Eu conheci o Lesak. O Lesak é o designer head master da Visa, por exemplo, Mastercard e tal, e é cristão. E comecei a conhecer gente dessa bolha, assim, desse universo. Comecei a fazer conferências em Curitiba de tecnologia, de comunicação, e comecei a me desenvolver com isso. Isso me começou a gerar networking, eu comecei a palestrar e dar treinamentos de comunicação. Então, hoje o que a gente tem de Bezalel Academy, na verdade, é o rebranding da Escola de Tecnologia do Reino, que começou lá atrás. E por que parou? Eu quis ir para o físico. Eu plantei uma sede física em uma base missionária chamada Global Missional Platform, em Curitiba. E nessa base missionária a gente começou a fazer os cursos. Só que como que os pastores iam para Curitiba para assistir as aulas, né? Sim. E aí a galera que estava comigo para gravar, para editar, começou a casar. Então a gente estava tudo jovem. Então a galera começou a casar, ter filho, propósito, esclareceu. E aí eu fui ficando sozinho.
E nessa de ficando sozinho, eu engavetei o projeto. Então, durante muitos anos, a escola de tecnologia ficou engavetada. E eu demorei, acredito que... Quando eu engavetei a escola de tecnologia do Reino, eu voltei a dar... voltei para o mercado de agência. Então, voltei a trabalhar só com design. Montei uma produtora audiovisual. Fui para a área de vídeo. Aí eu tinha um primeiro relacionamento, uma primeira namorada. E ela era fotógrafa. Comecei a comprar câmera, material e montei uma produtora. Só que com essa produtora, as coisas começaram a acontecer. Comecei a produzir grandes bandas em São Paulo. Tinha contato com o André Aquino, com produtores musicais. E a gente começou a produzir videoclipe para bandas. Felipe Lancaster, que é aqui de São Paulo. E eu comecei a produzir vídeos. Isso deu muito certo. Até eu ser contratado exclusivamente e unicamente para atender uma única empresa de Curitiba chamada Dreams and Magic. Um abraço para Floriano Guerrios e Jéssica, que foram grandes amigos naquela época. Que era uma empresa que fazia cover da Disney. Então, eles tinham um grande projeto para alocar o Castelo do Batel em Curitiba e gravar um espetáculo lá com as princesas da Disney, as músicas. Então, eu decorei todas as músicas da Disney nessa época, porque a gente ficava gravando as músicas e cover. Mas resumindo, depois desse trabalho, eu tive uma crise existencial no ano de 2017. E essa crise existencial era: a minha vida não faz sentido, eu não sei quem eu sou, e eu não sei para quem eu nasci, por quem eu nasci, eu preciso saber quem eu sou. Nessa época eu estava na primeira igreja batista de Jundiaí, dando uma palestra de comunicação. E naquela palestra, o tema da palestra era Bezalel. E naquela igreja tinha 5 Lucas na igreja. E cada Lucas tinha um apelido. E aí eles me deram um apelido na igreja de Lucas do Bezalel. Era Lucas do Bezalel. Eles falaram Lucas do Bezalel, Lucas do Bezalel, Lucas do Bezalel. Quando eu voltei pro escritório, eu estava lendo Casol, que é um livro do Craig Groeschel. Nesse livro ele fala sobre o propósito, sobre descobrir propósito. Eu comprei, Douglas, um cartaz. Coloquei no chão, coloquei os meus valores principais de vida, as minhas experiências sobrenaturais que Deus tinha me dado e anteriores, e coloquei o que eu estava vivendo. Eu cruzei tudo isso e escrevi bem no centro, Bezalel, bem grande. Naquele dia eu comprei domínio, e-mail, mudei minhas redes sociais todas e mudei meu nome. Mudou o nome? E mudei meu nome. Aí naquela noite, Deus me deu clareza que meu nome era Lucas Bezalel e esse era o meu chamado. Ok, então... O meu nome é Lucas Silva dos Santos. Não tem Bezalel no nome? Não. E tá no RG da minha filha, Ana Laura Bezalel, também. Ok. Você mudou seu nome de registro? Não, né? Não. É só profissional? Só profissional. Ah, ok. Interessante. Só para o pessoal entender o que significa Bezalel. Não sei o significado de Bezalel especificamente. Não tem significado? Não, deve ter um significado, eu não lembro agora especificamente para falar para vocês. Vamos pesquisar. Mas Bezalel, Êxodo 35, Moisés, ele tá no Monte Sinai e Deus diz que está enchendo um homem com espírito de sabedoria e espírito de criatividade. E esse homem seria cheio para ser o primeiro arquiteto, construtor, designer do tabernáculo. E aí é a unção que tá sobre Bezalel. Bezalel e a Oliabe, né? Que eram 2 pessoas que foram cheias do Espírito Santo e do espírito de criatividade. Tá, então Bezalel é uma personagem. É um personagem bíblico da Bíblia, de Êxodo 35. Ok, que daí tem essa experiência e por isso que você se conecta. Isso, me conecto. Tanto que quando eu vou nas igrejas, os caras falam, cara, como que seus pais profetizaram teu nome tão certo, assim? Porque tem tudo a ver com você, seu ministério. E aí eu conto a história, os caras ficam, meu Deus, blown mind, né? Não faz sentido e tal, como que isso aconteceu? Mas essa é a história. Assim como Davi Sasser não é sobrenome, né? Do cantor Davi Sasser. É sacerdote, é apelido. Tem muitos, eu acredito, que são assim. Né? Luiz Arcanjo também não é sobrenome, é apelido. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. A partir do momento que você, então, inicia, né, essa jornada de atender as igrejas... E você desenvolve, então, essa visão do que você deveria fazer. Como foi esse processo de decisão de, o meu foco vai ser igrejas, o meu foco vai ser líderes, vai ser pastores. O que você viu como dor? O que você viu como desafio que a igreja passava para que você começasse a atuar dentro das igrejas, dos ministérios? Porque, assim, querendo ou não, isso pode trazer um certo preconceito no sentido de, peraí, a igreja não precisa disso. O Senhor é o que sustenta, o Senhor é que dá sabedoria. Para que nós vamos buscar técnica para encher a igreja? Para que nós vamos buscar técnica
para liderar pessoas, para a marca da igreja, isso não veio a acontecer diante do processo que você iniciou? Você teve esses desafios ou não? Tive. Eu trabalhava só comunicadores. Então, eu ajudava comunicadores da igreja, líderes de comunicação. E os comunicadores chegavam e diziam, Lucas, eu não consigo, cara, implantar na igreja, porque o pastor não entende. Então, eu falava só com o líder de comunicação, isso em 2014, a gente está falando do ano de 2012, eu falava de comunicação. Eu citei inteligência artificial numa palestra minha em 2015, me criticaram. Tipo, cantei a bola disso lá atrás. Sempre fui meio futurista e as pessoas falavam que eu vivia no futuro, assim. Mas eu falei disso e cantei a bola pra igreja se preparar pra transmissão ao vivo. E tem uma palestra minha que é muito interessante porque ela chama A Igreja, o Futuro e os Robôs. E eu falo que se acontecesse um lockdown, o que nós faríamos antes da pandemia? 5 anos antes. Então, os comunicadores não conseguiam fazer os pastores acreditarem naquilo tudo. Então, eu falei, eu preciso mudar. Porque o comunicador está entendendo muito rápido. Se ele lê meu livro, se ele lê meu conteúdo, ele vai fazer sozinho. Então, eu preciso pegar na mão de outra pessoa que não vai fazer sozinho, do pastor. Mas essa dor começa muito diferente disso. Essa dor começa quando eu vejo o meu pai plantando uma igreja e a igreja passando necessidade. Essa dor começa quando nós morávamos numa casa pastoral e o meu pai era pastor dessa igreja, limpava essa igreja todo domingo, cuidava dessa igreja, colocava as cadeiras enquanto o pastor pegava o dinheiro das pessoas. O pastor demitiu o tesoureiro, pegava a grana para ir para Disney com a família. Eu lembro da minha mãe cortar um ovo em 4 pedaços para mim e para as minhas irmãs enquanto nós éramos de uma igreja. E talvez as pessoas não consigam entender porque parece um paradoxo. Como você então quis ajudar uma parada que era para te expelir da igreja, né? Porque qualquer pessoa, quando eu conto as histórias mais graves que eu vivi ou que eu vivenciei e presenciei com os meus olhos, as pessoas imaginam o contrário. Que aquilo deveria causar repulsa, nojo, afastamento. Mas não. Elas criaram um sentimento em mim de... Qual é o antivírus? Qual é o antivírus disso? Como eu resolvo isso? Como eu resolvo isso? E meu pai foi um cara muito intencional comigo. Acho que ele nunca me disse que era pra eu ser pastor ou que era pra eu seguir o caminho dele. Mas ele me colocava em reuniões para participar, reuniões pastorais. Os caras odiavam essas reuniões. Então eu vivi experiências muito rudes em igrejas neopentecostais, né? Chegava com um colar, por exemplo, escrito Iavé, e uma pastora, tipo, arrebentava o colar no meu pescoço. Porque estava escrito Iavé. Ela nem sabia hebraico. Uma pessoa super simples de um bairro, sabe? Ou chegava lá com um cabelo diferente e o cara falava, eu vou raspar seu cabelo. E me segurava forte pra tentar cortar meu cabelo, assim. Só que no meio de tudo isso, eu via um pastor teólogo. Meu pai. Com uma paixão genuína pela igreja, assim. E aí começou a nascer no meu coração o desejo de plantar uma igreja. De ser um plantador. Então eu escrevia como seriam os ministérios, eu escrevia no papel como que seriam os cultos, como que seriam as coisas. E eu sofri. Eu tive na sua pele, você que é líder de jovens e faz uma conferência e não vai ninguém. Eu fiz uma conferência, eu fiz uma conferência que os maiores pregadores de Curitiba na época confirmaram a presença, que iam levar a caravana, e ninguém foi no evento. E fiquei sozinho, assim, eu, as cadeiras e Jesus. Então, quando eu acesso essa memória, eu sou consultor para que eu não veja nenhum pastor mais sofrer. O Instituto Schaeffer diz que mais de 74%
8% dos pastores diz que o ministério afeta negativamente suas famílias. Que mais de 50% dos pastores não têm inteligência emocional, estão à beira do burnout, estresse e pensamento suicida. Então, eu ajudo pastores para não ver nenhum pastor se matar mais. Não ver nenhum pastor frustrado voltar para casa por ele ajoelhou, ele orou. E talvez uma das minhas maiores angústias é quando alguém comenta um post meu e fala assim: a igreja não precisa de nada disso. A igreja precisa de alguém que dobra o joelho e ora. O cara pode ter certeza que não foi nenhum plantador que comentou. Porque é um plantador de igreja, cara. O cara passa 4 horas orando, abre a igreja e não vai ninguém. O cara evangeliza, entrega panfleto, faz tudo e não vai ninguém. O cara jejua, vai na montanha, faz tudo. E não tá errado. Ou outros que comentam assim: não, que tudo que a igreja precisa pra crescer é pregar o verdadeiro evangelho. E as pessoas virão. Será, cara? A gente tem muitos pastores pregando o verdadeiro evangelho só para suas esposas. No púlpito. Ele não tem evangelismo, não tem missões, não tem acolhimento, não acolhe as pessoas. Ele só sobe no púlpito e prega o verdadeiro evangelho. Então, essa angústia mexe com alguma coisa muito interna dentro de mim. Que se eu acesso a memória é o que eu te contei. E aí eu já quis desistir várias vezes desse nicho. Porque os pastores não são fáceis. Mas eu continuo por causa disso. Em que momento que você percebeu que a Bezalel Academy ela deveria existir? E como foi o processo de existência dela? Muito bom. Quando eu tranquei a Escola de Tecnologia do Reino, as minhas soluções eram treinamentos avulsos presenciais, treinamentos de 1 hora online, muitas vezes não ficavam nem gravados, ou consultoria. Então a consultoria começou a despontar, porque antes era só treinamentos e palestras. Eu só era palestrante e treinador. Palestrante e treinador. Ao longo do tempo, a consultoria se tornou meu carro-chefe. Só que a consultoria ela é para um público específico. Uma igreja muito pequena, um plantador de igreja, um pastor de uma igreja de 0 a 100 membros, 200 membros. Talvez ele não tenha condições hoje. Ele está tão comprometido com reformas, com infantil, com tantos ministérios, que ele não tenha condições para pagar uma consultoria hoje. E aí as pessoas começaram a pedir. Basicamente foi isso. As pessoas começaram a pedir. Você não tem um curso? Você não tem uma aula? Você não tem um material para isso? Você não tem uma jornada para isso? Ao longo disso, nós temos o advento das EADs, das faculdades indo para a ideia da digitalização. A gente tem o advento de muitas plataformas de conteúdo rápido, prático, para que as pessoas possam estudar por si mesmas e colocar em prática por si mesmas. Nisso eu encontrei uma oportunidade. Na época, já existia a Rede Inspire, do pastor Carlito Paes, que faz um belo conteúdo sobre isso, mas eu queria despontar um conteúdo diferente. Uma coisa muito importante para as pessoas entenderem é que, por exemplo, quando você pega uma Rede Inspire, ela vai implementar e colocar ali todo e qualquer tipo de conteúdo que seja um conteúdo voltado para aquilo que eles têm de metodologia na igreja da cidade. Isso. E o grande diferencial da Bezalel Academy é trabalhar com qualquer... Interdenominacional. Exatamente. Trabalhar com várias metodologias, vários processos de várias igrejas diferentes. Que às vezes a gente para qualquer ministério. Para qualquer ministério. Para qualquer tipo de igreja. Doutrina. Exatamente. Então hoje a gente tem uma personalização muito grande nesse sentido. Então ela veio para poder sanar
essa dor. Com uma experiência de Netflix, né? Que você tem aquele conteúdo estético legal, que são as trilhas de jornadas, uma comunidade interna que tem fórum, onde a gente tem tópicos. Então você tem tópico de discipulado, tópico de comunicação e tem os tópicos do Destrave. O que é o Destrave dentro da comunidade da Bezalel Academy? O plano Destrave, você tem destraves específicos por tópicos. Tem um destrave de igrejas de 100 membros. Igrejas de 100 membros, embora a teologia, a soteriologia, a litúrgica do culto seja completamente diferente de igreja para igreja, e a cultura seja diferente, talvez elas vivam problemas parecidos. Então, uma igreja de 0 a 100 membros vai sempre colocar ali nos comentários o que ela fez para romper. Ou o que ela está precisando de desafio. E aí a gente tem os cadeados ali. A gente tem a de 0 a 100 membros, a de 100 a 200, a de 200 a 300 e tal. Então, não, mas eu sou um cara de uma igreja de 1000 membros. Estou assistindo um podcast. Tem para mim também? Tem lá um tópico de 1000 membros. Igrejas com mais de 1000 membros que estão com problema. Então, eu acho que a Bezalel Academy é mais do que uma plataforma EAD de curso, mas ela é um lugar de conexão, de networking, de comunidade. Porque mais de 80% dos pastores no país andam sozinhos. Não são pastoreados por outros pastores, caminham sozinhos, completamente sozinhos, e não tem ninguém para acompanhar esses caras, não tem um Jetro. A função da Bezalel Academy é ser um Jetro digital para ajudar esses caras na área de aconselhamento, de construção, de desenvolvimento ministerial, para eles colocarem em prática. Vira e mexe é muito legal, Douglas, porque eu recebo testemunhos. O cara tira foto da igreja, o cara manda aqui. Eu recebi recentemente do pastor Marlon Borba, por exemplo, lá da igreja Graça Church, em Palhoça. Inclusive, essa Graça Church, ela tá ligada ao Hernani Santos, né? A igreja do pastor Hernani Santos. É a filial dele. Essa igreja começou com 10 pessoas. Eles entraram com o Bezalel Academy, com consultoria também. E em 2 anos eles estavam com 180 membros. A gente está falando de um crescimento de 500% em 2 anos. Tem igreja com 20 anos, com 50 anos que não sai de 100. Então, e com um crescimento saudável. Nada de implementar um modelo celular com base em crescimento. Nada de implementar uma estratégia de... Tanto é que as pessoas me contratam exatamente equivocadas. Elas imaginam que eu vou implementar tráfego pago, colocar o Facebook e o Instagram da igreja para bombar. Elas acham que você é uma agência de marketing. Aham. E aí eu pego e falo para elas, não, vocês têm que pegar todos os membros e escreverem cartas à mão. E colocar na caixa de correios dos seus vizinhos. Mas isso dá certo hoje? Eles perguntam. Testa, experimenta. Então, eu vou totalmente na contramão, assim, do senso comum. Eu sou alguém que desafia o senso comum muito a todo tempo. E eu acredito nisso. A Bezalel Academy é isso. E uma vez que a pessoa ela inicia essa jornada com você lá dentro da Bezalel Academy, quais são os processos que ela deve ter? Como que é a experiência de estar lá dentro? O que ela vai desenvolver a partir do momento que ela entra? Para quem é? Quem são as pessoas que deveriam estar na Bezalel Academy e por que essas pessoas deveriam estar? Ótimo. São para pastores e líderes de igreja, para cristãos que querem edificar sua vida e crescer espiritualmente, se tornar um líder. Muitos, Douglas, muitos pastores, ou melhor, muitos cristãos de igreja que não possuem nenhuma função, às vezes estão há 45 anos como presbíteros de cara crachá na porta. Muitos estão como diáconos e a pergunta deles é: o que eu faço para se tornar um líder? Porque mais de 50% das igrejas no Brasil não tem formação de liderança interna. Tem formação de teologia. Formação de liderança é uma palavra forte. Muitas não tem. Mais da metade, com certeza. Então o que a gente faz? A gente forma esses líderes para as igrejas. Então, os pastores podem comprar, inclusive, um pacote para todos os seus líderes, para todos aqueles que são líderes em potencial, para todos aqueles que querem almejar crescer em Jesus Cristo. Porque a primeira coisa que ele vai ver na plataforma é uma trilha chamada Table Talks. A trilha Table Talks são devocionais. Que são... a tradução disso, de Table Talks, é palavra ao redor da mesa, né? Mas a ideia é... Então, são devocionais de 8 minutos, onde ele
ouve uma prática espiritual, ele entende ali e é voltado para a liderança, para quem está passando por sobrecarga, alta demanda ministerial. Então ele já vai ouvindo isso e vai se edificando. E ele começa por uma jornada, eu sempre aconselho começar por essa jornada, que é a jornada do Acelera Church, que são 40 horas de conteúdo só ali. Então ele vai começar descobrindo o problema ministerial, é a primeira aula, descubra o problema. Fantástico, 1h30, onde ele vai entender o que ele precisa fazer para descobrir os problemas que estão ofuscados. Porque na liderança as coisas são nebulosas, a gente não consegue discernir isso que é nebuloso. Existe um termo, Douglas, militar, chamado olhos de tigre. Os soldados olhos de tigre são soldados que em meio à névoa, a meio à neblina, a grandes tiroteios de grandes guerras, conseguem ser totalmente assertivos, tomar decisão rápido e resolver problemas em grande tensão. Geralmente são soldados veteranos que foram feridos na guerra. Eles têm olhos de tigre, que conseguem enxergar no meio da névoa, no meio da guerra. Então, a Bezalel Academy faz com que você, um líder que está no meio das suas guerras e lutas, você, um cristão, tenha olhos de tigre. Para enxergar no meio das suas batalhas. Para enxergar com clareza. Tanto que durante muitos anos eu usei essa frase, enxergar com clarezas. Se você entrar no meu site, você vai ver uma caixinha vermelha com duas bolinhas brancas. Não tem nada a ver com Mastercard, aquelas bolinhas. A ideia é um binóculo. Então, o meu símbolo, meu objeto da marca é um binóculo. Por que a marca é um binóculo? Porque eu estou fazendo com que os pastores consigam enxergar com clareza, e não só agora, o futuro. Então, a Bezalel Academy faz isso. Faz você conseguir tirar aquilo que está ofuscado da sua visão e ver exatamente o que você precisa ver para tomar boas decisões na sua igreja. Você começa por essa trilha e depois tem a trilha do Testemunhas, que vai contar de maneira documentada, tipo Discovery Channel, a história dos grandes avivalistas e homens da história. George Whitefield, John Wesley, Charles Spurgeon e todos os grandes. Pandita Ramabai, por exemplo, que foi uma missionária indiana incrível. E a gente vai entendendo as histórias dessas pessoas e vai reavivando o nosso coração. Além também de 20 horas de conteúdo sobre estratégias e ferramentas de produtividade baseadas no Vale do Silício, daquilo que eu aprendi na época que eu trabalhei para Google, Ásia, Banco do Brasil, Meta by Facebook e Apple, onde eu trago isso adaptado para a realidade da igreja. Então, você tem muitos conteúdos ali que vão fazer isso. Então, uma vez que a pessoa ela adere à Bezalel Academy, ela vai ter todo o suporte profissional, técnico, sem deixar a espiritualidade e a sua fé em Deus. Então, não tem nada de coisa mundana, pecado, não tem nada de simbologia ou teologia coach ou qualquer coisa nesse sentido. Não. O foco ali é algo realmente cristocêntrico, bíblico, onde a pessoa ela vai ter recursos que estão ali atrelados aos princípios bíblicos da igreja bíblica, que respeita ali todos esses princípios básicos ali que estão na centralidade das escrituras, mas que atende às necessidades dessas pessoas desde o começo até o fim. Isso. Então ela dá esses primeiros passos. E o que vai acontecendo a partir do momento que ela deu esses primeiros passos? Existe uma escala de evolução, de desenvolvimento? Como é que funciona esse processo de início, meio e fim? Existe um processo ou não existe? Como é que é isso lá dentro? Ok. A trilha do Acelera Church é um processo, etapa, tipo, step by step mesmo, etapa por etapa. Ela tem que assistir a aula 1, ela não pode chegar lá e assistir a aula 38, não vai fazer sentido nenhum. Uhum. Ela começa na aula 1 e vai até a aula 40. Tá. E ela precisa aplicar o que ela está estudando. Um dos maiores problemas são que as pessoas contratam plataformas e elas não aplicam o que elas aprenderam. Uhum. Elas assistem um vídeo e falam, nossa, que vídeo legal, mas eu não vou aplicar. Então, o que a pessoa precisa fazer? Se valer de aplicar isso na igreja. Então, eu tenho igrejas que eu atendi que entraram no Bezalel Academy com 400, 500 membros e hoje estão com 2.500, 3.000 membros, 3.500 membros. E que falaram, não, simplesmente eu uso a Bezalel Academy como meu guia, meu destino aqui. Eu vou assistindo as aulas e vou seguindo. Do 1 ao 40, ela vai assistindo e a gente vai lançando novos conteúdos, que tá numa trilha lá chamada Treinamentos e Masterclass. Okay. E aí lá são conteúdos específicos. Discipulado, voluntários infinitos, a gente tem essa trilha ali. Então, que é a trilha de treinamentos. A gente tem um conteúdo, por exemplo, com o Stephen Schwab.
O Stephen Swebb é um grande amigo meu. O Stephen Swebb é consultor do Stephen Furtick, da Elevation Church nos Estados Unidos. Simplesmente isso. E o Stephen Swebb é uma das grandes mentes pensantes em consultoria de igreja nos Estados Unidos. Ele é um grande amigo meu. E ele vai vir com uma nova trilha de conteúdo, inclusive agora. Então a gente tem conteúdo lá do Chris Rogers, da Highlands Church. A gente está trazendo esses conteúdos e agora a gente vai começar a traduzir esses conteúdos para português. Dublar esses conteúdos para português para fornecer isso para os pastores. Existem infinidades de plataformas de formações lá nos Estados Unidos e esses pastores querem simplesmente ajudar. Não faz sentido eles nem ganharem em reais, eles querem ajudar a igreja brasileira. Então, muitos deles estão fazendo várias parcerias conosco, únicas e autênticas, né? Você não vai ver esse conteúdo em nenhuma outra plataforma, você vai ver só na Bezalel Academy, onde a gente vai trazer isso para dentro. Inclusive, a gente vai lançar também, provavelmente, uma formação teológica básica para quem está fazendo a Bezalel Academy ali. E uma formação integral de liderança, que trabalha formação cristã, formação de liderança, resolução de conflitos, gestão de problemas, habilidades relacionais e habilidades de pensamento. Porque, Douglas, o que acontece hoje quando você tem um líder formado por uma igreja? Esse líder recebe na sua igreja formação de liderança com base na Bíblia só. E qual que é a liderança de Jesus? Qual que é a liderança de Paulo? Qual que é a liderança de José, de Abraão? Tá, mas ele não precisa saber só disso. Adianta ele saber qual que é a liderança de Jesus e não saber interpretar uma mensagem no WhatsApp? E não saber comunicação não violenta? E não saber empatia? E não saber ouvir as pessoas? E não saber resolver um conflito quando ele tiver uma crise? Eu estava numa grande igreja com mais de 5 mil membros, o pastor numa reunião grande, e uma irmã ligou para ele, uma senhorinha, perguntando qual que era a marca de papel higiênico para comprar para o banheiro da igreja. Ou seja, você vê um nível de dependência e falta de delegação enorme. Falta de hierarquia de processos estabelecida é enorme. Então, o que a gente precisa? Vir com esse conteúdo. Então, na formação integral de liderança cristã, que é a FILC, que vai vir agora para a Bezalel Academy, você tem formação cristã completa, disciplinas espirituais, habilidade de interpretação de texto, habilidade de comunicar esse texto, mas também a gente tem uma outra vertente ali, que é a habilidade de pensamento. Como que eu penso de maneira crítica? Como que eu analiso e crio sistemas e processos? As pessoas não sabem. Como que eu crio um processo? Habilidades relacionais, como que eu me relaciono com os seres humanos. A maior tragédia da igreja são pessoas ótimas em teologia, péssimas em relacionamento. Ótimas em teologia, péssimas em pensamento. Ótimas em teologia, péssimas em resolução de problema. Eu confesso a você, o nosso problema não é teológico. Nós temos acesso à teologia, e muito acesso à teologia. Quem não está acessando essa teologia é uma vertente, uma bolha específica. Aí, se a gente for falar dessa bolha, a gente abre essa bolha aqui e fala dela. Mas o nosso problema não é isso. Na minha visão. Nosso problema é um pouco maior. Qual é a bolha? Você acha que você ia soltar que a gente pode falar de uma bolha e eu não ia falar da bolha? A gente pode falar da bolha. Aqui a gente tem a bolha a gente tem a bolha neopentecostal, principalmente, né? Essa bolha neopentecostal é uma bolha que tem problemas interpretativos teológicos. Porque considera ali algumas coisas difíceis. A gente tem um cara, por exemplo, lá em Goiânia, no estado de Goiás, que o cara fala que viu Jesus. Que ele viu Jesus em carne, que ele viu Moisés, que Moisés é meio mulato, que Moisés é isso e aquilo. E a igreja dele tá lotando. Entende? Que ele falou que agora tem que abrir um projeto evangelístico, hospital evangelístico para alienígenas. Ele falou isso, cara. E tipo, as pessoas estão seguindo esse cara. Quando a gente vê em Gálatas, o apóstolo Paulo, a igreja de Galácia, ele diz o seguinte: se alguém vir a vocês apresentando, mesmo que seja por visão, um anjo se manifestar diante de vocês, seja anátema, outro evangelho que não foi esse que eu vos apresentei. Mas as pessoas não leem a Bíblia. Só que as igrejas se tornaram grandes centros comunitários de eventos de domingo. A gente precisa fazer o bom domingo acontecer. Com um espetáculo circense, iluminação, 4 músicas worship, que o pad vai até o final. E aí a gente não tá falando da neopentecostal só. Agora a gente vai falar de outra bolha que eu vou entrar, que é a bolha do worship church. Que aí a gente tá falando da... Existe um nome específico para essa igreja, que eu vou pegar aqui para você, vou lembrar. Sensitive Seekers. Aqui são neopentecostais. Para mim, o problema não é só aqui. Um problema bem maior no Brasil é a Sensitive Seeker. Qual que é esse termo? Esse termo surge a partir de um estudo da Hilson, não
feito pela Hillsong, mas um estudo dissecando a Hillsong, chamado Igrejas Sensíveis aos que Buscam. Que é o tipo de igreja que toca Justin Bieber no domingo. Como forma de alcançar as pessoas. Porque eles acham que a igreja tem que ser muito sensível ao que busca. Eu conheço uma igreja que toca Justin Bieber no domingo, em São Caetano do Sul. Então, tem esse desenvolvimento. E a igreja sensível ao que busca, ela vai para essa linha. Ela vai... Como eu quero que você que está assistindo o podcast consiga identificar o que é uma sensitive seeker. E você vai identificar o que é uma igreja sensitive seeker. Comentando aqui nos comentários aqui, então abra o chat aí, eu quero que vocês me digam, vocês conhecem essas igrejas, vocês participam dessas igrejas, você entende as dores das suas igrejas, você que aí pertence ao ministério, você concorda, discorda daquilo que o Lucas está falando, qual é a sua opinião? Abra o chat aí, se você está no celular, fica aí embaixo, aí comenta. Se você está vendo aí pela televisão, o chat fica ali do ladinho, mas você pode comentar pelo celular enquanto você assiste pela sua televisão, enfim. Eu quero você comentando, eu quero você participando aqui desse podcast. E deixa o seu like e compartilha para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, lembra de se inscrever. O que é uma igreja sensitiva? Uma igreja sensitiva, ela é uma igreja que geralmente o pastor, ele é um cara da moda. Ele é um cara que... E não tem problema se vestir bem. Gente, por favor, perceba as características. Eu não tô falando que o problema são as características. Eu tô falando que o conjunto das características monta essa obra que a gente tá chamando de igreja sensitive seeker. É um pastor que geralmente veste uma bolsa da Balenciaga, que ele é todo... vestido e travestido de uma roupa mais hipster, mais descolada, uma camisa florida havaiana e tal. É uma igreja que o nome vai ter church, provavelmente. Ela vai usar várias terminologias em inglês e o louvor vai ser worship, não pode ser outro. Não toca nessa igreja nenhum outro ritmo, toca worship lá na hora do louvor. E ela tem o culto é cronometrado, porque o culto precisa ser programático, afinal de contas, ela é uma igreja que serve as pessoas. Não é uma igreja que ela nasceu para servir a Deus o culto. O culto serve as pessoas. O culto de Paulo de 3 horas, 4 horas, madrugada, não rola. Não rola. O Eutico caindo só se for, caindo porque tá... Essa igreja é uma igreja que o culto tem que durar 35 minutos, porque, segundo as pesquisas, as pessoas não focam, segundo as pesquisas e tal. Então, é uma igreja que ela exagera na identificação com o membro, e eu acho que ela é o contraponto do exagero. Então, assim, a gente precisa saber o que as pessoas pensam? Precisa. A gente precisa se adequar à cultura local? Depende. Até quando isso não provoca um culto programático. Onde só falta um cara lá com a plaquinha do Silvio Santos pra bate palma. Não bate palma, fica de pé, não fica de pé. Então tem igreja que parece o show do Silvio Santos. Tem o louvor, 4 músicas, um aviso no telão. O aviso dura mais 20. Depois do aviso já tem oferta. Depois da oferta o pastor já vem, ele prega 35 minutos e manda as pessoas embora. E tem que mandar as pessoas embora rápido. Então quando as pessoas estão recém sentindo sua espiritualidade, recém se conectando com Deus, o culto acaba e todo mundo tem que ir embora. Então, Sensitive Seeker é esse tipo de igreja. Geralmente são mega templos, geralmente são grandes estruturas com iluminação cênica, uma estrutura incrível. E eu, de novo, tô falando, não significa que a iluminação cênica é o problema, não significa que a parede preta é o problema. Inclusive, você que tem parede preta, isso não é mais tendência, a tendência é parede branca. Então, a tendência do futuro são igrejas com paredes brancas. Muitas igrejas estão mudando as cores, né? Para paredes brancas. Então, assim, o cara acabou de pintar, sinto muito. Se você acabou de pintar a sua igreja de parede preta, agora você vai ter que pintar de branco. Se você só segue tendência. E aí, a minha grande crítica é porque, Douglas, as pessoas estavam sempre 100% criticando e dizendo: não, a parede preta é porque é melhor para filmagem, é porque esconde os cabos. Legal, daí os caras vão lá. Erin McManus, da Mosaic, em Los Angeles, cria uma igreja toda branca, com cabos pintados de branco, caixas de som pintadas de branco, com nenhum ruído de comunicação e um telão colorido. E aí ele provoca o status quo e cria um novo senso comum. Então, você quer ser inovador? Você tem que ser mais provocativo. E menos ir atrás do que todo mundo está fazendo. Não é a parede preta que te traz membro, não é o louvor worship que te traz membro, não é a música específica que te traz membro, não é você se vestir descolado que te traz membro. Não é o termo church na tua placa. A gente está vivendo
uma coisa tão interessante que o nome das igrejas é Igreja Evangélica Tabernáculo Church. Ou seja, o cara colocou Church 3 vezes no nome. Porque Church é igreja, né? Church é igreja, Tabernáculo é igreja. O cara colocou Church. Aí eu conheço uma outra que é Comunidade Evangélica Igreja Casa de Oração Church. Meu Deus do céu. Pesquisa aí agora, comunidade. Não, fica aqui no... pesquisa, agora não, agora não. Depois. Mas depois pesquisa e você vai ver. Comunidade, Igreja Evangélica e tal. Igual lá no Maranhão tem uma igreja chamada Igreja Evangélica Batista Tradicional do Sétimo Dia Reformada Avivada. Tá na placa, cara. Meu Deus do céu. Provavelmente esses caras se reuniram com 10 líderes. Um era adventista, um era reformado, um era batista. E eles falaram, cara, sem briga. Cada um vai estar no nome. Entendeu? É isso. Então, assim... Bolhas. E eu creio que esse é um problema. Mas as pessoas, elas abrem igrejas porque elas não concordaram e não se submeteram a uma visão teológica. Aí elas abriram novas vertentes. É assim que o cristianismo virou o que virou. As pessoas abrem vertentes da cabeça dela. O desrespeito da igreja histórica, né? Sim. Então, assim... não, mas o que é isso? Não, mas eu entendo diferente. Então, eu vou abrir diferente. É a igreja diferente. Eu reescrevo a Bíblia do jeito que eu quero, interpreto do jeito que eu quero, para o meu próprio prazer. Por quê? Porque a igreja é um mini império. O problema é que a igreja se tornou um lugar para você ser o seu imperador. Você ter o seu poder... Você ser dono de algumas pessoas. Hoje eu trato muitos cristãos que vieram de um contexto de uma igreja com um líder narcisista, com um líder até com traços psicopatas. Sim. Então é muito sério, porque é um lugar que realmente alimenta esse tipo de pessoa que tem esse problema. Mas você falou sobre a bolha neopentecostal, você falou sobre a igreja Sensitive Seeker. Tem outras bolhas? A gente tem a bolha dos reformados, né? Então a gente tem a bolha dos reformados tradicionais. A gente tem a bolha dos reformados continuistas. A gente tem, por exemplo, o Bispo McAllister, que é um reformado, ele se chama pentecostal reformado. Ele abraça a continuidade dos dons, ele abraça a questão de Deus curar, milagres extraordinários. Ele acredita no batismo com o Espírito Santo na experiência da conversão, mas ele acredita que podem ter pessoas que falam em línguas estranhas, mas ele abraça a reforma. Então a gente tem esse público também, que é uma igreja esteticamente não tão preocupada em ter a estética moderna. Por exemplo, nesse final de semana eu estive numa igreja que tem uma característica de uma presbiteriana reformada, bancos de madeira, com telão, iluminação. E ela fez uma mistura, um sincretismo de muita tecnologia, transmissão ao vivo, tal, iluminação, com banco de madeira, maravilhoso. E é uma igreja que conseguiu encontrar um equilíbrio e se tornar um ponto de segurança saudável nisso. Por que a reformada é mais... As pessoas dizem, ou você vai ver muita gente postando dizendo que a reformada é mais saudável que as outras. Não é... Tem que entender quem está falando com orgulho e quem está falando com verdade. A questão é que as igrejas históricas, elas estão mais respaldadas biblicamente, teologicamente falando. Mas eu conheço muita igreja reformada e muita igreja da linha litúrgica tradicional que é tóxica, que o líder é narcisista também, que tem um monte de problema também. Não é porque a igreja é neopentecostal que tem um líder narcisista e abusador. E não é porque a igreja é reformada que ela é saudável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. A gente tem muitos influenciadores na internet falando, não, vá para uma igreja reformada que você vai encontrar saúde. Será? Eu tô vendo muita gente fazendo essa pausa e se ferindo ainda mais, encontrando lá um pastor safado, um cara problemático, um cara cheio de problema também. Porque é o ser humano. Não é porque o cara abraça a reforma ou o cara é presbiteriano que isso dá uma chancela para ele ser salvo ou não. Eu acho que isso também tem muito ligado ao fato de... aquilo que é apresentado, né? A gente está vivendo uma geração muito voltada à influência da internet, né? Então, a pessoa vai lá, vê uma aparência de igreja saudável, reformada, com uma comunicação... E aí chega lá, realmente encontra... a realidade ali que estava sendo apresentada na internet, mas no dia a dia, vida na vida, a coisa não flui do jeito que é, porque muitas vezes é só uma adaptação para alcançar aquelas pessoas e atrair aquelas pessoas. É o lobo vestido de ovelha. Isso. Agora,
eu acho que o processo de identificação de uma igreja saudável, de um líder saudável, é realmente o processo de convivência. Você tem ali primeiro a compreensão teológica assertiva, você tem ali a sua própria autonomia, né? A sua maturidade, a sua compreensão bíblica, e isso permite que você consiga identificar esse tipo de líder que você mencionou. Porque é muito difícil hoje a gente conseguir defender alguém. Sim. Dizer, esse é o lugar certo, Sim, essa é a sim. pessoa. A Sim, gente tem sim. muitas características que precisam ser avaliadas. E a pergunta é, por exemplo, a gente tem pessoas que estão aqui hoje e elas querem saber, elas querem compreender isso, elas querem ter os recursos, as orientações para que elas possam encontrar uma boa igreja, para que elas possam até mesmo se tornar alguém que vai cooperar com essa igreja. A Bezalel Academy contribui com isso? Com certeza. Nos próprios Table Talks, na própria trilha, que é uma trilha documental dos testemunhas, você consegue identificar características de George Miller, de George Whitefield, de John Wesley, que você começa a falar, peraí, esse pastor não é nada parecido com esses caras. E no Table Talk são devocionais bíblicos falando sobre... Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico. Eu gravei um Table Talk baseado em Filipenses 2. Considere os outros superiores a si mesmo. Um líder considera os outros superiores a si mesmo. Então, quando você está numa reunião e o cara fala, eu sou superior e todos são os meus subalternos, já não é saudável. Então, o próprio devocional vai te expondo os textos bíblicos e vai te mostrando, peraí, Filipenses 2 esse pastor não leu. Eu estudei isso no Table Talk no Bezalel Academy. Então você começa, é o que eu falei, é os olhos de tigre dos soldados veteranos. É o meio da guerra e você de binóculo, você enxergando. Eu assisti ontem Mad Max, Furiosa, e tem uma cena onde tá tudo nebuloso, onde tá uma guerra gigante, e a Furiosa, ela usa uma arma como se fosse um sniper e ela consegue ver distante e acertar o alvo que ela precisa. Basicamente, a Bezalel Academy é um treinamento de sniper espiritual. Caraca, gostei disso. Te ajuda a dar os tiros certos e acertar o alvo certo, a não errar o alvo. E essa é uma grande tradução sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Então, se a plataforma te ajudar a acertar o alvo, a plataforma também te ajuda com santidade, a plataforma te ajuda a praticar espiritualidade, a plataforma te ajuda a ter intencionalidade em oração. Agora, uma coisa que nós não vamos fazer, entrar na sua casa e abrir plataforma para você assistir. Um dos grandes problemas é que as pessoas não têm disciplina. Ninguém vai na sua casa, te busca, te coloca uma coleira no pescoço e se você sair de perto dessa pessoa, dá choque e ela tá te levando pra academia. E se você fugir da academia, te dá choque pra você ir pra academia. Não tem isso. Você tem que ter autoconsciência, disciplina e uma coisa chamada na Bíblia, inclusive, que é um fruto do Espírito, que é autodomínio. Autogoverno. Que é uma coisa que, inclusive, a Bezalel Academy ela tem, que é uma trilha de gestão de tempo e também de produtividade. Exatamente, que a gente vai fornecer ferramentas, estratégias para que a pessoa possa fazer uma boa gestão da sua atenção. Os grandes especialistas, hoje, como o Bailey, que escreveu o livro Hiperfoco, ele vai dizer o seguinte, o grande problema das pessoas não é aprender só a gestão do tempo, mas gestão da atenção. O que adianta eu fazer uma boa gestão do tempo, eu separo o tempo e fico no Instagram? O cara não tem atenção, o cara não é atencioso. O que adianta eu ter uma boa gestão do tempo, só que no meu escritório eu tenho interrupções de atenção? A pessoa pede pra eu tirar o fone, me interrompe, fala isso, abre a porta do escritório, se bate, dá risada, me conta uma piada, me conta uma fofoca. E eu não consigo ter foco, não consigo trabalhar. Então, a gente fala disso. Fala sobre hiperfoco, sobre gestão de atenção, sobre cuidado nessa área e vai ajudando as pessoas. Além de você estar dentro de uma comunidade, de muitos outros líderes que vão te ajudar, né? E a gente está atrelando e conectando a Bezalel Academy ao clube de leitura. Esse ano eu li 56 livros. Na verdade, agora eu tô chegando a 69 livros, na verdade. Quase a 70 livros lidos esse ano. 30 livros físicos, 39 livros e-book. E a média de leitura anual é 2 livros por ano. 1 a 2 livros por ano. Se você ler 3 livros... Você leu mais do que qualquer brasileiro, praticamente. Então,
nós precisamos ler mais. E aí o meu foco do ano que vem é uma meta de 70 livros. A gente já está fazendo a curadoria dos livros do ano que vem, que vão estar na nossa trilha de conteúdo. A gente vai ler um livro, por exemplo, da escolástica medieval chamado A Vida Intelectual, do Acer Tilanges. Olavo de Carvalho fala sobre esse livro que impactou e mudou a vida dele para sempre. Então é um livro fantástico chamado A Vida Intelectual. Como construir uma vida intelectual, uma vida sábia, uma vida de sabedoria. Então, se a gente lê Provérbios, Douglas, a gente vê que a gente deve buscar a sabedoria como ouro. Porque a sabedoria é mais preciosa que os puros rubis. Então, a gente precisa desse tipo de gente. Muito bem, então tá aí, você tá vendo aí, ó, Lucas Bezalel lendo 69 livros no ano. E aí você tem que ter boas editoras, você tem que ter bons lugares que possam te oferecer essas opções e essas possibilidades de leitura. E nós temos aqui a Livraria da Família, que é a nossa parceira que coopera com a gente nessa jornada, e você pode adquirir aí também muitos exemplares com diversos títulos, com diversos autores de diferentes contextos de denominações, igrejas, enfim, doutrinas, teologia e tudo que você precisa aí para desenvolver o seu conhecimento. E eu quero que vocês assistam aí o videozinho do pessoal da Livraria da Família, que vai te trazer esse conhecimento aí, essa possibilidade de você acessar esse material. Fica aí com o vídeo do pessoal da Livraria da Família, a gente já volta. Seja bem-vindo à Livraria Família Cristã, a maior e mais completa livraria do Brasil. Muitas pessoas se perguntam por que a Livraria Família Cristã consegue vender tão barato. A resposta é muito simples. O nosso objetivo é levar cultura ao alcance de todos, que todos os brasileiros possam ter acesso à leitura e a um livro de qualidade. Uma outra resposta está atrás de mim, é o maior estoque do Brasil. Trabalhamos com altas tiragens para garantir o melhor preço para você sempre. A partir do momento que você realiza a sua compra aqui na Livraria Família Cristã, o seu pedido cai aqui no nosso centro de distribuição. Aí, o trabalho começa do nosso lado. Nós pegamos o seu pedido com muito amor e carinho, separamos, conferimos e embalamos com todo cuidado para que o livro chegue aí na sua casa intacto e sem nenhum problema com ele. E agora que você já conhece um pouco mais da nossa estrutura, nós gostaríamos de convidar você para comprar aqui na Livraria Família Cristã. Aqui você vai encontrar produtos exclusivos com o melhor preço do Brasil e opções de pagamentos que cabem no seu bolso. Além disso, você vai contar com as melhores transportadoras do Brasil para entregar o seu pedido aí no conforto da sua casa. É isso, pessoal, tá vendo? Então, você aí, ó, segue o exemplo do Lucas, 69 exemplares de livros que ele leu ali de diferentes temas. Então, uma coisa que eu acho interessante, Lucas, é que assim, hoje em dia, tem muita gente que fala que é mentor, que é consultor, que é a pessoa que vai resolver o problema de todo mundo, mas às vezes não resolve o próprio problema dele. E aí você é um cara que está lendo 69 livros e, além de tudo isso, você tem formações. Uhum. Quais são suas formações? O que você estudou ao longo desses anos todos? Legal. A formação de programação, que eu falei, né? Formação em liderança pela John Maxwell Company. Tive o prazer de ter aula com o próprio John Maxwell, que é um dos grandes nomes de liderança. Inovação pela McKinsey, Design Thinking pela IBM, Self-Leader Life Coach. Embora eu use isso mais para a linha comportamental e não para a linha de confissão positiva, teologia do novo pensamento. Eu também sou formado em análise de processos e sou Yellow Belt de melhoria de processos também. Essas são poucas das minhas formações aí. Estou constantemente estudando. E todo esse conteúdo, obviamente, você insere ali dentro da Bezalel Academy, você compartilha com as pessoas todo esse conhecimento que você tem para auxiliar elas nesse processo. Quais são as transformações, quais são os depoimentos que você tem mais se motivado em ver e ouvir das pessoas que já participaram, que já estiveram com você ou que estão com você lá dentro da plataforma? Tem algo que você acha que assim, foi impactante, fez a diferença, que você ouviu, lembrou e disse assim, cara, isso aqui, nossa, eu consegui transformar essa vida?
A gente tem um vídeo de um pastor, bispo Iranildo Sobral, no Maranhão. A gente pode compartilhar esse vídeo, mas o testemunho do vídeo é que o Iranildo Sobral, ele queria tirar sua própria vida. Teve pensamento suicida, como pastor, sofrendo muito, esperando há mais de 8 anos por uma resposta de Deus. E em nossos treinamentos, conteúdos, ele foi renovado por Deus e não morreu, cara. Então, os nossos maiores testemunhos são pessoas que estavam caóticas, com pensamentos suicidas, sem propósito, depressivas, ansiosas, vivendo uma vida completamente oposta ao seu chamado, vivendo de CLT. Tem muito testemunho, inclusive, de gente que era CLT e abriu empresa, abriu padaria, abriu loja de cosmético, virou fotógrafo. Eu tenho um caso, inclusive, de um grande amigo, o Evandro. Abraço, Evandro. Vou mandar esse podcast para você, amigo. O Evandro é uma história muito magnífica, assim, porque a gente se aproximou e ele começou a beber dessa fonte. E o Evandro, ousado por Deus... Aluno da Bezalel Academy. Sim, do formato anterior, né? Não do formato atual agora, mas agora tá ainda mais avançado, né? E ele era um cara que só tirava foto. E ele trabalhava de motorista escolar e tal, e final de semana tirava foto. E ele percebeu ao longo dos processos que a fotografia era algo muito poderoso e que ele poderia fazer algo grande com fotografia. Ele se tornou um fotógrafo documental missionário. Caraca. E começou a viajar em países como Nepal, como Índia, ser fotógrafo documental profissional. Se casou com uma missionária e viaja os países aí. Eu nem sei onde o Evandro tá. O Evandro tá sempre em algum lugar do mundo, tirando foto e vivendo disso. Mas porque ele ousou, né? Então, eu sou alguém que, em minhas aulas, em meus materiais, as pessoas sempre falam, cara, você me deu uma sacada que eu apliquei na minha empresa, que eu apliquei na minha equipe, na gestão dos meus colaboradores, eu apliquei lá no departamento que eu trabalho, meu chefe me deu aumento. Isso rola direto, mas por quê? Porque a gente está falando de vida prática, de liderança, de ser um líder de alta performance, de futuro autêntico. E o mundo precisa de pessoas autênticas, as pessoas são cópias. Todo mundo quer ser cópia de alguém, cópia de um influencer, cópia de uma outra igreja. Então, quando você encontra a sua autenticidade, encontra seu propósito e é alguém futurista, preparado para vencer, curioso, disposto a ler, ter uma vida intelectual, você desponta. Porque tá todo mundo vivendo a máxima de usar ChatGPT e numa máxima de emburrecimento. Tá todo mundo... Parece que tá todo mundo babando, olhando pra frente, mexendo no celular. Quando a gente tem algumas pessoas que estão olhando pra cima, com olhos de tigre. Olhando por detrás dos muros. Olhando por detrás da névoa, da batalha, dos problemas e enxergando soluções no meio dos problemas. Então, a Bezalel Academy ajuda você a encontrar soluções para problemas que você não outra hora não encontrava. Tem gente que está renovando um voto de casamento. Né? Eu conheço um cara que a empresa dele já tinha dado errado por muito tempo. E ele estava insistindo. De Goianésia, perto de Goiânia. E ele falou, Lucas, eu vendi minha empresa, cara. Tudo que eu precisava fazer era vender aquele troço. Tava me adoecendo, tava morrendo. Não era meu propósito aquela empresa. Ele simplesmente se libertou. Então isso acontece. Então quer dizer que a Bezalel Academy, ela não atende apenas pastores e líderes, mas ela atende a cristãos que também estão no mercado de trabalho e que também vão encontrar soluções lá dentro para as suas dores e dificuldades. Com toda certeza. A gente tem conteúdo de Business as Mission, negócios como missões. A gente tem conteúdo de empreendedorismo missional. É isso? Business as Mission é um termo que vem do Pacto de Lausanne. A gente tem John Stott, uma grande referência do Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne é um pacto de justiça social, de transformação do mundo a partir da renovação de todas as coisas, da implantação do reino de Deus em todas as nações. E o Pacto de Lausanne se preza também para entender como o evangelismo global acontece. Então, Business as Mission é um termo que significa negócios como missões, que surgiu, a gente tem um grande nome, por exemplo, de um livro chamado Fazendores de Tendas, do Patrick Lai, que é um livro brutal, assim, de 900 páginas, vermelho. Inclusive, você pode comprar esse livro. E esse livro dos Fazedores de Tendas, ele baseado em Apóstolo Paulo, ele vai dizer que o Apóstolo Paulo se autossustentava a partir das suas tendas. E como nós podemos ser missionários em contextos de perseguição, e o termo surgiu assim, aonde você tinha BAN. O que era um BAN? Era uma startup de Business as Mission, era um projeto de empreendedorismo missional que
podia maquiar ali para o governo de um país perseguidor como Coreia do Norte, como uma China, por exemplo, o teu escritório de uma padaria, de uma barbearia, de um escritório de advocacia, que você poderia trabalhar com tecnologia, com comunicação e tal, fazer seu serviço, só que, na verdade, o que você está fazendo é plantando uma igreja, evangelizando, alcançando pessoas a partir disso. Então, Business as Mission é você usar o empreendedorismo como a sua fonte de missão evangelística. Não é uma igreja, mas ela atende às necessidades de uma igreja. Sim. Inclusive, eu acredito que toda igreja hoje deveria ser uma plataforma de Business as Mission também, porque ela se tornaria autossustentável. As igrejas ficam dependendo de oferta, cara. Como que uma igreja se torna autossustentável? Ela pode se plantar e criar um projeto. Olha só, olha como não tem lógica, como é ilógico como nós fazemos igreja. O cara aluga um barracão e ele paga 30 dias. E ele usa 4 domingos. E ele paga 4 dias. É totalmente... Desculpa, ele usa 4 dias. É totalmente insustentável financeiramente falando. Ah, não, mas eu abro aos sábados. Beleza, 8 dias. Você usa 8 dias o teu prédio e o teu prédio fica fechado das 8 às 6 todos os dias. Aí o que você pega? Você pega um pastor lá em Atlanta, nos Estados Unidos, criou um coworking, escritório colaborativo no espaço da igreja. A igreja se desmonta, monta um coworking. Nesse coworking as pessoas estão se salvando, se batizando, conhecendo Jesus, sendo evangelizados por Cristo. E aí ele criou uma escola de segundo turno no espaço da igreja. Ele tinha um outro espaço anexo. E aí tá todo mundo lá, convivendo, vivendo um ambiente de existência ali. Há uma questão, e eu quero trazer isso agora dentro desse tema de Business as Mission, que é a carta de Tertuliano para o exército romano. Você já leu essa carta? Não. Tem uma frase que provavelmente você conhece, que é: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Conhece essa frase? De Tertuliano. Tertuliano, pai da igreja, a gente está falando do século III, mais ou menos. E Tertuliano escreve isso para o exército romano, só que as pessoas só sabem essa frase. Não sabem o que ele escreveu na carta. O que ele escreveu na carta é: nós estamos preenchendo tudo que vocês têm. Os vossos bosques, as vossas padarias, as vossas prefeituras, os vossos centros comerciais. E aí ele termina a frase dizendo: nós não deixamos nada para vocês além dos nossos templos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Só que hoje a gente pode dizer totalmente o contrário. Nós deixamos a praça política, os centros comerciais, a Faria Lima, as ruas, e deixamos tudo para vocês. Não ficamos com nada além dos nossos templos. O contrário. A gente fez o contrário. O movimento contrário. Se fecharam. E por que isso aconteceu? A igreja precisa entender. Por causa de Constantino. Constantinopla. Porque vamos criar a igreja-estado. Vamos centralizar as coisas dentro da igreja. Então, se a gente centraliza as coisas dentro da igreja, por que eu preciso dos outros? Vamos separar o sagrado do profano. Todas essas atividades seculares são profanas. O que é sagrado está dentro do templo. A gente centraliza o poder aqui junto com o Estado e o templo. Então, a igreja tem que ficar dialogando com o Estado, que é horrível, porque ela tem que ficar fazendo concessões, ficar com medinho do Estado, criando várias coisas para ter o Estado como aliado, para poder ter seus templos. Ela não se torna autônoma, autêntica, bíblica. Quando a gente olha para a Igreja de Cristo, ela é totalmente contra o que estava liderando ali, que era o Estado romano. Entende? Então, Na verdade, os religiosos que tinham diálogo com Roma, né? Os religiosos. Exatamente. E é quando você vê Jesus... Que sacrificaram Cristo, né? Exatamente. E muita gente crucificaria Jesus hoje, né? Muitos cristãos crucificariam Jesus. Muitos pastores crucificariam Jesus hoje. Com certeza. E aí, nesse caso, a Bezalel Academy, ela traz essa solução da compreensão e como que alguém consegue desenvolver essa vida de ministério e negócios. Com certeza. Então você vai ter uma visão passado, presente e futuro. O que eu preciso fazer, onde eu estou, como eu vou fazer. A gente dá para você acesso a testes, ferramentas aplicáveis, tudo isso. Para ajudar a pessoa... a se desenvolver. Entender a sua missão, o seu propósito. Isso. A partir da Bíblia. Isso. Muito bom. E como que uma pessoa... ela pode dar esses primeiros passos? É para qualquer pessoa ou é para um nicho específico, um público específico? Para qualquer pessoa. Qualquer
pessoa que queira crescer no cristianismo, na eclesiologia, na história da igreja, essa é a plataforma para você. Eu quero crescer sobre a história da igreja, essa é a plataforma para você. Eu quero crescer e me formar como um grande líder, essa é a plataforma para você. Eu quero despontar no conhecimento teológico e bíblico a respeito da igreja, essa é a plataforma para você. Eu quero entender estratégias para que eu possa aplicar na minha igreja, essa é a plataforma para você. E você basta entrar no nosso site, tem o plano anual e o plano mensal, e você pode contratar ali o que faz mais jus ao que você está vivendo hoje. Por que uma pessoa deveria assinar a plataforma e fazer parte da Bezalel Academy? Porque a sua igreja vai ser transformada, a sua vida vai ser transformada, e ele vai sair da estagnação que ele está. Ele vai ter os olhos de tigre dos soldados veteranos. Ele vai conseguir enxergar no meio da névoa o que ele não está conseguindo enxergar hoje. Uhum. Por que o Lucas Bezalel assinaria a Bezalel Academy? Eu assinaria a Bezalel Academy principalmente por causa da trilha de testemunhas. Eu sou apaixonado por entender a história da igreja. E há um termo chamado subir nos ombros dos gigantes. Esse termo surgiu porque a história contava como se esses gigantes eles tinham acesso a livros empoeirados na galeria de cima. E eles conseguiam ler e ter acesso a uma visão que os anões não tinham. Então, um cara chamado Antonin, que eu não vou lembrar o sobrenome, é muito estranho de falar. Como que é o nome? Oi? Como que é o título? Subir nos ombros dos gigantes. Subir nos ombros dos gigantes. Então, a história de Antonin, inclusive, tem uma igreja desse cara que ela tem 4 profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. E acima dos ombros desses gigantes está Mateus, Marcos, Lucas e João. Que a ideia é que os apóstolos, eles eram como anões perto dos profetas, mas eles conseguiram subir pelos olhos dos profetas e ver além. Então, a ideia da Bezalel Academy, eu contrataria ela porque eu posso subir nos ombros de gigantes. Quais são os gigantes? Stephen Schwab, que caminhou com o próprio Stephen Furtick, que é um dos pastores mais expoentes hoje do Elevation Church, o próprio John Maxwell, que a gente está trazendo conteúdo, o Chris Rogers, da Highlands Church, e todos os grandes e outros pastores que a gente vai trazer para perto e vai trazer conteúdo como o Will Mancini, que é consultor de grandes igrejas americanas, Tom Rainer e tantos outros, que a gente vai trazer para poder dar aulas, fornecer conteúdo e desenvolver isso. Entendi. E para as pessoas que dizem que talvez não tenham dinheiro para fazer esse tipo de investimento, o que você teria para dizer para essas pessoas? Bom, ela gasta parcelando um iPhone, parcelando uma pizza de final de semana, comendo pizza sempre ou algum fast food. Basicamente aprenda a levar marmita para o seu trabalho que você vai pagar. Um mês ali de plataforma, a gente está falando de R$ 49,90 que você vai conseguir pagar dentro da sua realidade. Né? Então, a outra coisa que a gente pode dialogar mas eu tenho 100 líderes na minha igreja que vão entrar hoje na Bezalel Academy e todos os 100 estão comprometidos e altamente comprometidos em fazer. Existe um desconto? Entre em contato com a gente, contato@lucasbezalel.com, ou entra lá no contato Bezalel Academy, entra em contato com a gente e aí a gente pode tirar suas dúvidas e criar um pacote também para grandes igrejas que vão entrar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? Muito bom. E por quanto tempo a pessoa que assina ela tem acesso? Ela tem acesso enquanto ela está pagando. No plano anual, ela tem um acesso de 1 ano, né? E ela tem esse 1 ano todo para usar. Ela pode pagar o plano anual gratuito e ela vai usar. E a plano de assinatura é igual a uma plataforma de streaming. Então, ele paga e utiliza o tempo que ele está pagando. Se ele não pagar o próximo mês, o acesso dele é vetado. Ele acaba perdendo acesso àquele conteúdo, né? Legal. A gente consegue fazer alguma coisa especial aqui para todo o pessoal aqui do Espiritualmente Podcast que eles quiserem acessar durante esse programa? A gente consegue fazer alguma coisa especial para eles no sentido de, sei lá, hoje quanto que custa uma mentoria sua, em média? 12 mil. 12 mil, tá. E uma mentoria em grupo, quanto que custaria hoje sua? 6 mil. Você conseguiria dar de presente para as pessoas que assinarem a Bezalel Academy aqui no Espiritualmente Podcast uma mentoria em grupo por 1 hora? Sim. Então pronto. Então vamos lá. Então todo mundo que assinar a Bezalel Academy aqui pelo Espiritualmente Podcast, hoje aí você vai receber
o link que está aqui na tela. Você está vendo o link aí na tela. E também tem o link aqui na descrição. Então você tem o link na tela, tem o link da descrição. Todo mundo que assinar, todo mundo que entrar para esse grupo exclusivo que está aí na tela, você vai cair, aí você vai apontar o seu celular, você vai clicar no link, você vai cair num grupo exclusivo. Esse grupo vai ser o grupo onde você vai receber esse valor promocional, que praticamente é o valor de R$6.000 aí da mentoria do Lucas, para você vir participar da Bezalel Academy. E eu sugiro para você aí fazer essa experiência. Além de tudo, você vai ter aí a possibilidade de ter acesso ao Lucas durante 1 hora em um processo de mentoria em grupo, onde ele vai estar lá tirando dúvidas, auxiliando você acerca de tudo que você está vendo lá dentro da Bezalel Academy. Ele vai estar orientando vocês, ele vai estar respondendo perguntas. Por 1 hora você vai poder ter acesso a ele ali e vocês vão trocar ideias juntos. Seria isso? Isso. Teria mais alguma coisa durante o processo da mentoria que você acha que seria legal entregar para eles nessa 1 hora? Nós podemos aplicar um exercício, um teste de vocação. Olha que legal. Então, quer dizer, as pessoas que elas acessarem a Bezalel Academy aqui por esse link, estiverem lá dentro do grupo, elas vão ter a mentoria que custa R$6.000 de graça. E elas vão ter mais esse teste vocacional. Quanto que custa pra fazer um teste vocacional desse? Meu, que loucura que eu tô fazendo. Vai, quanto que custa mais ou menos? Uns R$2.500. Tá, então R$2.500 dá uns R$8.500 mais ou menos. Olha o que você tá tendo de oportunidade aí. Eu tô fazendo ele assumir esses compromissos públicos sem que ele soubesse. Ok? Então ele tá entregando. Aproveita. Você vai ter o link que tá aí na tela. Tá? O link está aqui na tela, ou o link está aqui na descrição. Aponta o QR Code para a tela, ou o link aqui na descrição, para você fazer parte aí da Bezalel Academy e ter esses bônus promocionais, tá? Tanto a mentoria em grupo com o Lucas, mais o teste vocacional. E, obviamente, se você assinar o plano mensal, você tem acesso só por 1 mês. Se você acessar o plano anual, você tem acesso por 1 ano. Agora, a pergunta que não quer calar. A mentoria e o teste vocacional é para quem assina mensal ou para quem assina anual? Para quem assina anual. Pronto. Então, a oportunidade para você que quer fazer parte da Bezalel Academy e ter a mentoria e também ter o teste vocacional é assinando o plano anual. Eu acho que nada mais justo do que você fazer esse investimento de um plano de 1 ano para ter todas essas vantagens. Ah, mas Douglas, eu não quero, eu quero só 1 mês. Então vai lá, entra durante o mês, vai lá, pesquisa, experimenta, vai lá. E outra, a pessoa quando acessa, Lucas, ela tem o tempo de garantia para entrar, olhar, ver se agrada. Sim. E se ela não gostar, ela consegue sair. Tem os 7 dias lá de garantia? Ela tem os 7 dias de garantia. Então pronto, a pessoa consegue. Você que está aqui. Ah, eu não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Beleza, entra lá, paga, assina, olha os materiais, olha todo o conteúdo que tem lá dentro e você tem 7 dias para desistir. Então pronto. Agora, eu, sinceramente, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade. Claro que eu estou tendo aqui a oportunidade de estar sentado com ele, ouvindo tudo e aprendendo muito. Então, eu não perderia essa oportunidade de acessar o plano de 1 ano e é a minha sugestão para vocês. Então, link está na descrição ou então o QR Code que está aí na tela. Obrigado pela oferta aí na vida deles. Obrigado. Ó, turma, o Lucas ele tem vários livros aqui, tá? Fala um pouquinho sobre esses livros aqui, Lucas. Eles têm em PDF? Tem em PDF, tem em e-book. Tem e-book de PDF. Que legal. Isso. A gente pode acrescentar algum desses e-books como presente bônus para as pessoas que assinarem o plano anual? Esse que você está segurando. Esse que eu estou segurando. Fala mais sobre esse livro. Igreja Vibrante, o Guia Essencial para o Futuro da Igreja, é um livro que vai falar um pouco da realidade do porquê que as igrejas estão estagnadas, porquê que as igrejas os pastores estão cansados, a liderança está morosa. E eu falo da diferença da igreja
péssima para a igreja da esperança. E eu trago isso com clareza e como que a gente pode implementar nesse mundo de inteligência artificial, tecnologia na igreja. Legal. Para quem que serve esse livro? Esse livro serve para líderes, para pastores, para cristãos que amam pensar a igreja. Legal. E esse livro aqui, O que Deus gerou em mim? O que Deus gerou em mim, eu considero a minha melhor literatura até agora. Ele significa a ideia de o processo que Deus usa para gerar filhos, projetos e sonhos dentro de nós. Então, eu vou falar de gestação, eu vou falar de maternidade, paternidade e vou falar de gerar projetos em Deus. Então, eu reflito na gestação da minha filha com base nisso e eu conto o testemunho da minha esposa que foi curada de transtorno de personalidade limítrofe. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, esse livro aqui é um livro mais voltado para lideranças da igreja. Isso. E esse livro aqui é preparado mais para a membresia da igreja. Para a membresia da igreja. Então, e se a gente tiver pessoas que vão adquirir o plano anual e não forem líderes de igreja? Como é que a gente pode fazer? A gente pode oferecer o e-book para quem é membro, para quem é... E aí? A gente consegue oferecer o e-book. Então, é a última loucura que eu faço. Então, pronto. E que tal a gente oferecer os dois? A gente dá os dois para quem assinar o plano anual. Para você fechar e você entrar nesse negócio, vai. Pronto. Então, a gente tem a mentoria de 1 hora, exclusiva para eles. A gente tem o teste vocacional e a gente tem os 2 e-books, Igreja Vibrante e O que Deus gerou em mim. Eu nem vou apresentar isso aqui, então, ou apresento. Pode apresentar. O que é esse aqui? Esse livro eu demorei 7 anos escrevendo ele. Ele é uma dissecação do 1 Coríntios 13, do capítulo de 1 Coríntios 13 a respeito do amor. Eu só lancei esse livro depois que me casei. Chama Até que o Céu nos complete ao invés de Até que a Morte nos separe, por relacionamentos que tocam o céu. Eu falo de namoro, noivado e casamento, baseando cada capítulo em uma característica do amor cristão. E aí eu conto histórias de casais da Segunda Guerra Mundial, casais cristãos, avivalistas, reformadores, e eu vou contando características disso, muito carregado de história. Tem uma curadoria de conteúdo muito legal, são mais de 280 páginas aí sobre amor. E aí? Dá pra ele entrar junto no pacote? Vixe, difícil. O que você acha? Só o e-book? É só e-book. Os 3 são e-books pra gente colocar pras 50 primeiras pessoas que assinarem a plataforma, que vão entrar no grupo exclusivo e vão receber o link promocional, 3 e-books, a mentoria, mais o teste vocacional. Pronto. E 1 ano de acesso à Bezalel Academy. Pronto. Fechou? Fechou. Oportunidade imperdível para todos vocês, então. Coloquei o homem no fogo aqui e ele aceitou se queimar. Esses livros aqui, gente, para quem não quiser aí aceitar o desafio de entrar na Bezalel Academy com o plano anual, você vai encontrar o link dele aqui na descrição e o link vai ser o link da Amazon. E aí eles vão pagar quanto se eles não entrar pela Bezalel Academy? Quanto é esse daqui? Uma média de quanto? R$ 79,90. Esse daqui? R$ 69,90. Esse daqui? R$ 79,90. Então, nós temos aqui quase um pouco mais de R$200 aí de livro. Isso. Uma média disso. Que vai estar os links todos na descrição ou então no plano anual promocional você vai levar de presente como bônus. Além da mentoria, você vai levar também, além também do teste vocacional e vai caminhar aí 1 ano com o Lucas dentro da Bezalel Academy, tá? Coloquei o homem no fogo, ele aceitou. Espero que você aproveite essa oportunidade de estar lá dentro. Então, você já deve estar vendo aí, o QR Code está aqui, o link está na descrição. Você clica, entra no grupo exclusivo e você vai ter acesso a todas essas coisas bacanas que o Lucas acabou de oferecer aqui. Espero que você tenha gostado desse podcast. Lucas, olhando para aquela câmera lá, considerações finais para o pessoal que está assistindo o podcast. Crie seu futuro autêntico, desafie o senso comum. Seja um cristão apaixonado por Jesus, pela Bíblia, pela igreja. Não desista da igreja. Não desista de Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Muito bom. Olha, o que eu posso dizer para vocês? Tá aí, o desafio tá lançado. Você que quer começar esse ano de 2025 bem assessorado, bem acompanhado. Então, você que quer adquirir o conhecimento assertivo, você quer fazer o seu ministério, sua igreja crescer, você que quer cooperar com o seu ministério, você que quer se desenvolver como cristão, ter um conhecimento histórico, técnico, desenvolver estratégias
para que você possa levar a pregação do evangelho de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais efetiva. Tá aí o canal para você. Eu tive a oportunidade aqui de receber o Lucas Bezalel aqui no Espiritualmente Podcast e eu aconselho você então a fazer parte da Bezalel Academy. O link tá aí, conforme você pode ver, QR Code na tela, link na descrição, e eu quero muito poder ver todos aqui crescendo. Então, essa oportunidade, esse valor promocional com os bônus exclusivos é válido para os 50 primeiros que acessarem a plataforma a partir do link que vai estar aqui, que vai levar você para dentro de um grupo exclusivo do WhatsApp. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Lembra de você pegar esse podcast aqui e enviar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você poder fazer parte de todos os episódios que forem ao ar. A gente tem aqui o episódio que é o episódio que vai ao ar toda última quarta-feira, o episódio do Espiritualmente Debates, que está muito bacana, onde são debatidos temas teológicos que vocês gostam, que eu sei. Então também nós temos muitos podcasts que vão ao ar aqui e você é muito importante nesse lugar, tá bom? Eu quero muito você junto com a gente aqui, sempre participando. Você é muito especial, você é muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Então, lembra de apertar o botãozinho aqui embaixo, se inscrever, acionar o sininho e compartilhar para mais pessoas. Não sai daqui sem deixar o seu like se você curtiu. Compartilha para mais pessoas. Um beijo no coração, até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau!